Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia, edição 316. A gente vai falar sobre casal que migrou em um mês no Canadá, um caso espetacular, mais um caso espetacular sobre isso. A gente vai falar sobre as mudanças no visto estudante e a gente vai falar sobre uma polêmica que aconteceu relativa a um vídeo que a gente colocou cerca de 3 semanas atrás e a gente recebemos algumas críticas que a gente gostaria de dar a nossa posição sobre isso. Então, assim, o podcast está polêmico, tem caso de sucesso e tem assunto importante a respeito de Plano Canadá. Tem gol cala a boca, Tem né? gol cala a boca, É. a gente vai vir com gol cala a boca. Você que está sentado aí no sofá, no Brasil, falando assim, poxa, se o meu perfil tivesse melhor, eu conseguiria migrar para o Canadá. A gente vai vir com uma história de cliente da área VIP que aconteceu essa semana, que é um gol cala a boca para muita gente. Caio, antes de mais nada, a gente está no começo do outono. Sim. Informe para o pessoal como que está o clima em Calgary, no topo do Canadá, 1.000 metros de altitude. Aqui, bom, agora a diferença fica muito grande entre de manhã e à tarde, né? Então amanheceu 1 grau e agora à tarde chega nos 18, 20 graus. Ainda 18, tá agradável. 20 graus? Tá gostoso, né? Sim. Dá pra curtir Tá ainda, bom, né? tá bom. Você já colocou o pneu de inverno no carro? Eu não tirei o pneu de inverno esse ano. Porque você não dirigiu o carro A ficou gente na quase garagem. não dirige. O pneu de inverno ficou o verão inteiro. Mas precisa de pneu de inverno? Precisa, Em Calgary? precisa. Eu não tenho all season? Não. Não é suficiente? Tem que ter pneu de inverno. Tem Não que tem ter. como, não tem como. Ô, Guilherme, até antes da gente entrar no... Vai ser rápido. Muito em breve a gente vai estar lançando um audiobook com versão em vídeo também, ainda até o final desse mês, provavelmente, até o final do mês. Então se inscreva na nossa lista de e-mail para você ser notificado aí assim que a gente lançar esse audiobook. Legal. Então, ó, o audiobook saindo do forno e em breve a gente vai notificar o pessoal que está na nossa lista de e-mail. Caio, vamos falar do... Primeiro a gente gostaria de dar os parabéns para o casal do Rodrigo e a esposa. Eles postaram na nossa comunidade secreta da área VIP no dia 2 de outubro. Eles se tornaram cidadãos canadenses. Qual que é a diferença então? Se você está assistindo agora, a diferença de cidadão e residente permanente? Porque o nosso trabalho é para você te ajudar a conseguir a residência permanente no Canadá. E daí, depois de uns anos de permanência aqui no Canadá, residência permanente, você pode aplicar para cidadania. Qual que é a diferença? Cidadania, você tem o passaporte canadense e você pode votar em eleições aqui. Então, o Rodrigo já tinham conquistado a residência permanente e agora eles conseguiram a cidadania. Então agora eles podem votar. Podem votar e tem o passaporte canadense que você viaja para o passaporte do mundo. É. Né? Eu também tenho esse passaporte, acho que desde 2013, que eu sou cidadão canadense e imigrei em 2008. Caio, olha só, olha que trajetória interessante. Eles foram para St. John, em New Brunswick, que é uma cidade que fica na costa de New Brunswick, na costa do Atlântico canadense, uma cidade com custo de vida bom, imigração flexível. Olha só, eles chegaram antes da pandemia. 2019, né? Quando estava tudo tranquilo, para fazer college, para fazer estudar num college e depois imigrar. E aí veio a pandemia. Eles chegaram 6 meses antes da pandemia. 6 meses antes da pandemia. Olha só, eles tinham toda a razão. Falaram assim, vamos desistir, vamos voltar para o Brasil porque começou a pandemia. Eles não desistiram. Não desistiram. Eles começaram o college em setembro, depois outubro. Olha só, chegaram em setembro, outubro conseguiram o primeiro emprego. Os dois conseguiram, ambos conseguiram emprego. A esposa, ela conseguiu depois um segundo emprego também. Bom, aí isso foi em janeiro. Aí veio a pandemia. Aí em junho de 2021... Ou seja, eles se mantiveram na pandemia, tudo. Junho de 2021, a New Brunswick abriu um programa de imigração e que eles se tornaram elegíveis para aplicar para a imigração provincial. Aí ganharam os 600 pontos. Imigraram tudo e em julho a New Brunswick aceitou a aplicação, recebeu 600 pontos e daí foi isso. E daí partiu para o abraço e agora eles já são aí... tem a cidadania canadense. É porque você precisa morar no Canadá, um parênteses rápido, você precisa morar no Canadá como imigrante primeiro, por um determinado tempo, para você depois aplicar para a cidadania. Então por isso que demorou tanto, desde 2019, porque eles tiveram que esperar e mostrar que eles já estavam morando no Canadá por determinados anos. Sim, A gente teve que fazer isso. Só também. por curiosidade, só para a gente já passar para o próximo tópico. Você não precisa necessariamente aplicar para a cidadania. Que nem, por exemplo, a minha esposa é japonesa. O Japão não aceita dupla cidadania. Então a minha esposa até hoje ela é residente permanente. A minha esposa ela não tem a cidadania canadense porque ela não quer perder a cidadania japonesa
porque os pais estão lá ainda, ela vai 2 vezes por ano pro Japão, então ela tem a cidadania dela japonesa, mas não tem a canadense, mas ela é residente permanente aqui. É interessante. Cara, então vamos passar pro Gol Cala a Boca? Pessoal, o pessoal quer ver o Gol Cala a Boca, né? A gente Saiu do forno agora. Saiu né? do forno. A gente recebeu uma notificação da nossa consultora de imigração da área VIP, a Natália, de um caso excepcional que acabou de acontecer essa semana do casal, qual que é o nome? Luiz. É o Luiz. Luiz é a Érica. Luiz e Érica. Então, se você está na área VIP, digite no network da área VIP Luiz com S e Érica com C. Eles estão em Prince Edward Island. PEI. Pesquisa no nosso network, vocês vão conseguir encontrá-los lá. Agora, o que foi interessante disso é que a Natália mandou uma mensagem pra gente no nosso grupo, né, de trabalho, e ela falou assim, olha só que caso interessante. Isso foi dois dias antes da gente gravar esse podcast. A gente até pediu mais detalhes pra ela, porque a gente queria comentar aqui esse caso interessante. Até pedi pro Luiz, pra Érica, eu sei que tá na correria agora, as pessoas vão ver porque vocês estão na correria, mas assim que der, poste na comunidade, dá um feedback pra gente a respeito disso. Mas olha o que a Natália, ela comentou a respeito disso. Ela mandou pra gente o caso deles, né? Ele tem 34 anos, ele veio como turista acompanhando a esposa. Ele trabalhando remoto do Brasil. Sem formação superior, O Luiz não tinha formação superior, ele veio trabalhando remoto, é representante comercial de uma empresa de contabilidade que ele trabalhava no Brasil. E a esposa dele, a Érica, estudando Energy System Engineering no Holland College em Charlottetown, em Prince Edward Island. Que é a menor província do Canadá, é uma ilhazinha, né? Sim, então a esposa veio estudando e ele veio como visitante. Agora, só antes da gente continuar isso, que vocês vão ver que interessante. Quando teve aquela mudança no Study Permit, onde que o esposo ou a esposa não poderia mais trabalhar, teve muita gente que desistiu do plano. Porque falou assim, não, já que meu esposo ou minha esposa não vai poder trabalhar enquanto eu estudo, então puxou o freio e falou assim, não vamos mais ou vamos mudar o plano. Uma boa parte, pelos nossos clientes, eles só ajustaram o plano. Mudaram de curso que os dois podiam trabalhar. Mas quando vê aqui no YouTube, muita gente falou assim, o plano do Canadá acabou. Acabou? Veja só o que eles fizeram. Eles tiveram, e olha só, eles tiveram a primeira aplicação de visto deles negada. Visto estudante. Daí eles marcaram, eu tô lendo o que a Natália escreveu, né? Eles marcaram uma consultoria com a gente, checamos as falhas na documentação e corrigimos. Eles reaplicaram, Study Permit, a permissão de estudo para esposa foi aceita e o visto de visitante para ele foi aceito. Aprovado. Foi aprovado. Eles chegaram em Prince Edward Island para iniciar um college agora em setembro, ou seja, começou agora as aulas dela. E o Luiz conseguiu uma oferta de emprego de um empregador que faz parte do programa do Atlântico. Ou seja, antes de ela começar a estudar. Em uma semana, praticamente, eles chegaram aqui, ele como visitante, e o programa do Atlântico, você tem empresas que chamam de empresas designadas. Inclusive na área VIP a gente tem toda a lista dessas empresas, com categorias, você pode buscar tudo. Ele conseguiu um emprego numa dessas empresas. E agora ele já vai estar mudando, ele já vai estar aplicando para imigração, e ele já vai estar mudando o status dele de visitante para permissão de trabalho já. Olha só, eles chegaram, em 2 semanas eles resolveram o caso. Olha só, sem faculdade, ele não tinha formação superior no Brasil, e a oferta de trabalho que ele conseguiu é para trabalhar em empresas de telhados e calhas no Atlântico. Olha só, então é uma profissão que não exige diploma. NOC, o código da profissão 73110. Para quem é nerd do Plano Canadá. Para quem é nerd do Plano Canadá. E daí eles só estão aguardando agora a carta da província e aplicar pro PR. Imigração, já pode aplicar para imigração Sim, com essa oferta de trabalho. Quer dizer, então, nem começou o college, ele já conseguiu um emprego e já vai imigrar. Resolveu em um mês de Canadá, eles resolveram o Canadá. Interessante. Porque é aquela coisa, porque eles não ficam assistindo clickbait de Instagram, clickbait de YouTube. O que eles estão na área VIP, orientação séria. Você vê o que a nossa consultora Natália fez. Parabéns, Natália. Parabéns para a Natália. Conseguiu não só reverter o caso
dele, né, o caso deles, eles já estão aqui, estudando aqui, ela começou agora o college, e ele conseguiu uma oferta de trabalho assim que a esposa começou o college. É. E assim, o legal, você viu, ele veio trabalhando remoto do Brasil, né? Isso é interessante porque alguns anos atrás não se falava muito disso. Trabalho remoto. De você poder trabalhar remotamente, você executar o Plano Canadá trabalhando remotamente para uma empresa no Brasil. E hoje em dia a gente vê isso com muito mais frequência. Então, por mais que a gente ainda vai abordar, calma, nesse podcast, sobre o pessoal falando assim, mas a imigração está um pouco mais difícil, ou não tem mais isso. Mas hoje em dia, você pode, a gente tem muito cliente, basta ver na nossa mentoria, vai no replay, nos cortes das mentorias, tem muita gente que trabalha remota, né? Você tem uma porcentagem, assim, não muita. Você tem uma porcentagem de pessoas que hoje em dia trabalham remoto. Sim. Ou a pessoa, o que ela tá fazendo? Ela tá planejando o Plano Canadá dela. Aí ela fala assim, ó. Bom, eu não vou poder ir como. Assim, a única forma que eu vou poder ir é como visitante enquanto meu esposo e minha esposa trabalham. Então, aqui do Brasil, deixa eu tentar conseguir um emprego remoto, porque daí eu vou nisso trabalhando remotamente. Anos atrás, antes da pandemia, você não, era mais raro de ver. Você via uma coisa específica, um profissional de TI. Mas entendeu? não era uma coisa generalizada, né? Hoje, Toda mentoria tem alguém que trabalha remoto. Hoje em dia, assim, para ajustar no Plano Canadá, tem muita gente que tenta ou conseguir um emprego remoto, sabe? Ou tenta expandir a parte do remoto, ou conversa com a empresa se pode trabalhar remotamente para ajustar para o Plano Canadá. Então, ó, Luiz, Érica, parabéns. É muito legal a história de vocês. Parabéns para a Natália pela revertida no visto também. E são casos como esse que a gente vê que fala assim, como tem gente que ainda é extremamente proativa, acredita no Plano Canadá, acredita naquilo que a gente passa aqui no YouTube, passa na mentoria. E assim, parabéns. E por isso que eu falei que o Luiz talvez ele esteja muito ocupado agora. E provavelmente eles estão muito ocupados porque tudo aconteceu muito rápido. Né? Mas Luiz e Érica, assim que der, posta na nossa comunidade que a gente vai divulgar mais informações, ou se vocês estiverem assistindo a gente não vai dar o sobrenome de vocês, o primeiro sobrenome é C. Para quem tá da área VIP é Luiz e Érica, Prince Edward Island, Charlottetown, e o primeiro sobrenome é C. Dá uma pesquisada que eles estão no nosso network e em breve provavelmente eles vão colocar uma timeline. Sim. A gente precisa de uma timeline. E antes da gente passar para o próximo tópico, que também é bem interessante a respeito de imigração, a gente, dois podcasts atrás, acho que foi 2, né? A gente comentou a respeito de um caso muito semelhante da Denise e do Gilberto, que eles também chegaram no Canadá, em questão de poucas semanas, 2, 3 semanas, já resolveu conseguiu um emprego aqui no interior de Alberta. Muito parecido, né, cara? Podcast 314. Ele também ele tinha uma idade avançada, não tinha faculdade e conseguiu um emprego no interior de Alberta. Ele veio também só como turista, porque ele não poderia mais trabalhar. Olha só, em questão de um mês a gente teve pelo menos 2 casos de pessoas que chegaram aqui com essas novas regras que muita gente reclamou, chegaram aqui e resolveram em 2, 3 semanas. É podcast 314, para quem quiser ver o caso da Denise e do Gilberto. Inclusive, eles comentaram, fizeram um longo comentário e relato no podcast, que a gente até colocou o pin lá. Agora, próximo caso, do Igor e da esposa. Eles colocaram o post do Igor com Y. Tá na comunidade da área VIP, o timeline dele inteiro. 4 de outubro, Igor com Y. Casal sem filhos, ambos com 27 anos, ele atuando como engenheiro e ela como esteticista. Ambos com alguns anos, 3, 4 anos de experiência, não tinham pontos para emigrar para o Canadá. Né? Ou seja, todo Plano Canadá começa dessa forma. É aquilo que a gente fala, né? Eu também não tinha ponto quando eu comecei. Eu também não, entendeu? Então, assim, você corre atrás dos pontos, você melhora o seu perfil, isso faz parte do Plano Canadá. Vai da pessoa, né? Vai da pessoa. Porque se você não faz... A maior parte das pessoas que desistem são aquelas que falam assim, ó, eu só vou imigrar se o Canadá vier a mim. E não eu ir ao Plano Canadá. Assim, eu vou dar uma resumida na timeline dele, mas olha que interessante. Em 2022, vimos um vídeo dos irmãos sobre como ter mais chances de imigrar usando a proficiência nas línguas oficiais do país, ou seja, inglês, né, francês. A partir desse insight, decidimos que o caminho mais lógico, na nossa fase da nossa vida, para construir um perfil atrativo, seria fazer tanto o teste de inglês quanto o de francês. Aí, em 2023, eles entraram para a área VIP, em março. Em junho eles fizeram o IELTS. Daí ele começou em agosto, ele começou a estudar francês. Isso foi ano passado, hein? Setembro ele criou o perfil no Express Entry, 444 pontos.
Ou seja, na época, você não conseguiria imigrar a não ser que você tivesse um francês. Imigrar do Brasil, a gente está falando Imigrar do do processo Brasil, federal. é. Pra você conseguir já imigrar do Brasil sem precisar fazer faculdade. Daí ele aqui. continuou estudando francês por mais 3, 4 meses. Aí ele, agora, 10 de abril, ele fez o teste de francês, conseguiu uma nota boa, atualizou o perfil no Express Entry, 520 pontos. Bingo! 24 de abril recebeu a chamada na categoria de francês. Ou seja, eles imigraram do Brasil só com a pontuação que eles conseguiram adicionando francês. É. Então é aquela coisa, cara, é muito do seu esforço que pode definir o Plano Canadá. Você fala assim, pô, mas eu não vou estudar francês. Mas pode ver, ele dedicou 1 ano da vida dele, de 2023 a 2024, para isso, conseguiu a pontuação e agora ele está já com a imigração aprovada. E se você participa da nossa mentoria da área VIP, você sabe que tem diversos casos que a pessoa ela começa a detalhar o perfil dela e a gente fala assim, mas qual que seria a sua pontuação? Você já fez o simulado? Sabe por quê? Às vezes a pessoa ela tá com um perfil que se ela estudar o francês, ela consegue ponto suficiente para ser chamada, né? E às vezes a pessoa ela tá analisando outras possibilidades mais complexas no Plano Canadá, ou mais caras. E a gente fala assim, por que você não tenta solucionar isso antes? Porque Brasil. De acordo com o que a gente está vendo aqui, se você adicionar o francês, você vai ser chamado. Imigra do Brasil não precisa vir fazer faculdade, não precisa vir fazer mestrado. É. É o que aconteceu nesse caso. Sim. Né? E no Plano Canadá, tudo é uma questão de timing. Tudo é uma questão do tempo que você faz. Porque quando a gente começou a falar negócio de francês anos atrás, tem muita gente que ignorou. E hoje em dia, a pessoa fala, eu devia ter estudado. Se eu tivesse começado ano passado, quando vocês falaram, ou no outro ano, quando vocês falaram, eu estaria imigrando já. Eu não precisaria estar gastando um dinheiro para vir estudar no Canadá. E daí, olha só o que o Hugo colocou. Aproveitamos para deixar nosso agradecimento à dedicação aos irmãos Prezia, que com uma visão estratégica para o Plano Canadá efetivo, abriram nossos olhos para o francês em 2022, antes mesmo de existirem chamadas específicas do Express Entry. Um grande abraço e obrigado a todos que contribuíram respondendo as dúvidas aqui na comunidade. Ó, quem quiser entrar em contato com esse casal, aí, primeira coisa, parabéns, né? Sim. Parabéns, eles seguiram a nossa estratégia, o Igor e a esposa. Parabéns pela imigração aprovada. E mérito total de vocês. Vocês estudaram francês, vocês mérito pegaram uma deles. dica, pegaram um insight, confiaram, né, naquilo que a gente está falando e foram atrás. Colocou a bunda na cadeira, como você sempre fala, foi estudar francês, foi lá e conseguiu. Não ficou no imigrar. Instagram vendo clickbait, o Plano Canadá acabou, o Plano Canadá... Ó, pessoal, enquanto tem gente no Instagram rolando, tem gente que é viciado fazer ficar assim, ó, Caio, agora. Bum, 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 bum. Plano Canadá acabou. Tem gente na mentoria, se você faz parte da mentoria, você sabe disso. A gente já tem dezenas e dezenas de gravações de mentorias e cortes lá, e você sabe que dentro da mentoria o que não falta é gente ou que imigrou ou que está imigrando, está em vias de imigrar. E eles estão fazendo o que precisa ser feito. Quer um exemplo? Você quer a realidade do Plano Quer a realidade? Canadá? No ano que vem a gente vai vir com as estatísticas de imigração. Sabe o que vai acontecer? A gente vai estar num dos maiores patamares de números de brasileiros que imigraram esse ano. Porque vai bater recorde a imigração para o Canadá em geral e, consequentemente, o volume de brasileiro que está imigrando esse ano é muito maior do volume de 5, 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando a gente imigrou. Então, assim, o pessoal que está mandando bem tá em silêncio, não tá gravando vídeo no YouTube e falou assim, mudou essa regra, então eu não vou mais pro Canadá. É isso que aumentou 20% o custo de vida no Canadá. Então eu não vou mais. O Brasil aumentou 200%. No Brasil aumentou 200%. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Então eu acho que essas histórias que a gente comentou aqui no podcast até agora, que estão na área VIP, demonstram isso. Tem um monte de gente em silêncio, trabalhando. Às vezes 1 ano de sacrifício na sua vida, 2 anos de sacrifício na sua vida, vai fazer toda a diferença não só na sua vida, mas no futuro da vida dos seus filhos. A não ser que você queira que seus filhos... Você acha que a vida dos seus filhos no Brasil vai estar bom daqui 20, 30 anos. A gente tem que pensar para frente, né? Sim, é lógico. Quando você tem filho, você pensa para frente. Né? E outra, como ele falou, a gente já comenta a respeito de... Porque a gente sempre pensa no Plano Canadá de forma estratégica. A gente sempre tenta se colocar no lugar da pessoa que está no Brasil. Eu tô que quando a gente está fazendo a mentoria, normalmente eu comento assim, se eu tivesse na sua situação, é isso que eu faria. Entendeu? Aí vai da pessoa, né, de fazer ou não. Porque o Plano Canadá tem diversas estratégias, diversos caminhos que você pode seguir
sabe? Bom, a gente vai comentar, a gente vai... Porque a maior parte, sabe... A maior parte das coisas que aconteceram nesses anos, em termos de migração, de redução, de mudanças, que a gente vai comentar agora, a gente previu com antecedência isso. Então, assim, se você segue o nosso trabalho, nada disso foi novidade. Você já estava se adaptando para uma nova, né, sequência aí. Veja o último vídeo, que é a prova disso? Veja o último vídeo que a gente publicou em 2023, que tem uma bomba. Bomba no Plano Canadá. A nossa anteninha fez pip, 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 e a gente gravou o vídeo. Faz anos que a gente faz isso. E quem acompanha a gente há anos sabe que todas essas mudanças a gente consegue prever, conseguiu prever com precisão o que aconteceu. Né? E olha que interessante, falando em previsão, sem falar de mais uma mãe de Ná aí do Plano Canadá. Sim. Cara, o pessoal chama você de mãe de Ná, cara. Você fica bravo quando o pessoal chama você de mãe de Ná do Plano Canadá? Porque tem coisas assustadoras que você já previu. Teve, né? Até sonhos. Quem Teve. acompanha a gente há mais de 3 anos teve um sonho que o Caio teve aí que foi absurdo. A gente fez uma aposta há uns meses atrás, qual que seria o nível de imigração que o governo vai divulgar. Vamos ver se quem acertou. Tem dinheiro envolvido entre eu e o Caio, que a gente fez uma aposta de que eles precisam dar uma reduzida na imigração. Porque a imigração, quando a gente migrou, era 250 mil. Atualmente está em 500 mil, ou o dobro de quando a gente veio para o Canadá. E eles vão ter que fazer um ajuste, porque é absurdo esse número atual. Né? E a gente tem um bolão aqui entre nós quanto que eles vão cortar. Caio, olha só, vamos falar das mudanças do visto de estudante. Porque existe uma parcela de pessoas que não vai conseguir, talvez, ou não vai se dedicar para conseguir a pontuação do Brasil e já sair do Brasil imigrado, ou não vai fazer que nem a gente está vendo aí, o pessoal consegue uma job offer e imigra através de uma província. A pessoa vem para fazer uma faculdade, para poder estudar, trabalhar e se qualificar. Sim. Então tem uma parcela que essa notícia é importante. Se você chegou nesse plano, no tópico Plano Canadá agora, você vir estudar no Canadá aumenta muito suas chances de imigração. Entendeu? Sempre ajudou e sempre vai ajudar. A ideia principal disso não mudou, independente dessas alterações que a gente teve recente. Entendeu? É porque você fazendo uma faculdade, uma pós-graduação aqui, você vai ter experiência educacional no Canadá, tem muito programa que te qualifica nisso, e você vai ter experiência de trabalho no Canadá, ou você pode conseguir uma job offer, uma oferta de trabalho. Esses 3 fatores fazem a diferença na maior parte dos planos do Canadá. E outra, você vai estar no Canadá. Veja esse caso que a gente comentou hoje, do Luiz. Né? Ele estava no Só Canadá. O fato de você estar aqui, você vai no empregador, você começa a conversar com as pessoas. Minha esposa é estudante. Isso já ajuda muito o fato de você estar em loco aqui. O que aconteceu com o Gilberto, com a Denise também no podcast? Também, porque eles estavam aqui. Né? Então vamos falar das mudanças. Olha só, sem querer dar uma de mãe de Ná de novo, pessoal, mas a gente publicou, vai no nosso canal depois, 22 de setembro de 2024. O vídeo chama 2 bombas imigração para o Canadá. Vai por volta dos 5 minutos do vídeo e veja o que a gente falou 2 meses atrás. Basicamente, parecia que a gente estava fazendo um anúncio das mudanças que aconteceram agora em outubro. Basicamente é isso. Foi isso. Está no YouTube, essa que é a diferença do nosso trabalho. Né? Que tudo que a gente fala está registrado aqui no YouTube. E eu coloquei também, inclusive, porque quando veio essas mudanças, a Natália gravou um vídeo, a gente postou na comunidade a nossa comunidade privada da área VIP, e também a Natália fez uma mentoria com a Silvia essa semana para ajudar se alguém tivesse alguma dúvida, tudo dessas mudanças, como adaptar o Plano Canadá. Então a gente já teve essa semana, a gravação vai estar disponível ainda. Provavelmente você está vendo esse podcast no domingo, provavelmente a gravação já está disponível lá. E então, só que então se é assinante não precisa assistir agora, pode sair do podcast. Não, fica, você é assinante da área VIP. E em 18 de setembro, quando o governo começou a anunciar essas regras, estudante, cursos vão precisar estar em alta demanda, na mentoria que a gente teve no 18 de setembro, o corte está disponível lá. Eu adiantei na mentoria que provavelmente isso ia seguir a tabela do Express Entry. Tá lá gravado. Então, a grande mudança é isso, que a partir de agora, para você fazer um college no Canadá de 2 anos e depois você poder ter o seu visto de trabalho e poder trabalhar no Canadá depois que você termina o curso, porque é isso que você... O pessoal vem fazer curso para isso. Eu vou fazer o curso, terminar o curso, aí eu vou ganhar o bendito visto de trabalho. Só que, para você ter esse visto de trabalho agora, você tem que estar... O curso tem que ser em áreas que eles consideram em alta demanda e em longo prazo. Basicamente é isso. É critério da imigração. Sim. E eles definiram, pode ler aqui, cara?
Pode? Eles definiram o que é alta demanda. O curso tem que estar nas seguintes áreas: agricultura, setor alimentício, saúde, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, profissões técnicas e setor de transporte. E aí você fala assim, pô, só essas 10 profissões vão poder... Eu só tenho que fazer curso nessas 10 profissões, cara? São 966 profissões. Então teve Quase 1.000 profissões. Tem um monte de gente que assustou, falou assim, cara, acabou pelo Canadá, porque agora não tem mais curso pra mim. São quantas profissões? 966. A gente vai colocar o link na descrição, você vai poder clicar no link oficial da imigração canadense e você vai poder ver, inclusive, esses 966 profissões, depois que eles falam das categorias. Agora, se você... Eu não quero soar repetitivo, mas se você acompanha o nosso trabalho há um bom tempo, quem nos últimos 5, 10 anos falou desse setor de agricultura interior do Canadá? Quem falou a respeito do setor de saúde no Plano Canadá? Ciência, tecnologia, engenharia. Quem vem falando isso há anos? A parte de trabalhadores técnicos. A gente foi o primeiro que falou. A gente comprou esse negócio. O pessoal tirava sarro da gente anos atrás. Quando a gente falava que Como trabalhar em área técnica? Que o emprego do futuro seriam trabalhadores O técnicos. pessoal dava risada. O pessoal né? dava risada. Há 5 anos atrás. Né? Da área de transporte, logística. A gente cantou essa jogada já com muitos anos de antecedência. E é por isso que a maior parte dos nossos clientes não tiveram que mudar muito o plano esse ano. Porque eles já estavam em profissões de alta demanda. Por quê? Faz quantos anos que a gente não fala, você vem estudar no Canadá, pega uma área que você é bom, uma área que está em demanda, que há demanda e que paga bem. A gente sempre falou isso, a gente já teve Guilherme, a gente tem masterclass gravada de 5, 6 anos atrás, onde a gente tinha aqueles círculos que tinha uma intersecção e a gente fala assim, você tem que ir para essa área demanda, área de que você é bom no que faz, porque não adianta você só escolher uma área em demanda e você não ter gosto nenhum porque daí você não vai ser um bom profissional. É verdade. E algo que paga bem, que o mercado paga bem e que tá em demanda no Canadá e na região que você tá indo. Então assim, não tem nada de muito novo. Se você acompanha a gente há anos, você provavelmente não assustou. Entendeu? Não, eu até lanço um desafio. Se você é assinante da área VIP, porque a assinatura da área VIP inclui serviço de busca por faculdade no Canadá, nas 10 províncias do Canadá, o suporte na parte de matrícula e pagamento, a gente ajuda você em tudo que você precisa para você se matricular seja num curso de college, seja um college técnico, seja um curso de graduação ou pós-graduação, mestrado, a gente pode te ajudar em tudo isso. O desafio está lançado. Você que faz parte da área VIP, você fala assim, me encontra então um curso que está dentro dessas áreas de alta demanda. A gente facilmente vai encontrar para você. Tranquilamente. Tranquilamente vai encontrar. Se esse é o problema, se essa barreira que a imigração colocou, se for assim, agora tem que ser determinados cursos, são 966 profissões nessas 5 categorias profissionais. A gente não vai ter dificuldade nenhuma. O que vai mudar, que a gente está até já conversamos até com o mentorado, o que vai mudar você vai precisar se planejar com mais antecedência. Porque os cursos bons, porque é isso que a imigração quer. A imigração está atrás dos cursos de esquina, que a gente falava no Brasil, que teve muita fraude. A pessoa comprava um curso que dava direito a ela trabalhar e o curso era meio que fake. A pessoa nem precisava ir para o curso. A attendance, como que chama? A presença no curso era tudo falso. Então o que a imigração fez? A gente só quer estudante de verdade. E o mercado brasileiro, uma grandíssima maioria, são estudantes de verdade, estudantes que vêm fazer cursos bons aqui. Os nossos clientes da área VIP, eles só estão fazendo cursos de faculdades conhecidas, né, nas principais províncias do Canadá. Então está lançado o desafio. Você acha que não tem mais curso para você? Entre em contato, faz seu login na área VIP, clique em serviços, vai ter a foto da Silvia, nossa consultora educacional, tem de tudo do assunto. Entre em contato com ela, você vai ver se você não vai encontrar um curso para você. Agora, no vídeo seguindo ainda um pouco nesse assunto, a gente postou nessa quinta um vídeo sobre o programa provincial de Alberta, as atualizações a respeito disso. Vídeo bombou também, tá lá. Bandeira de Alberta. Foi postado nessa quinta-feira, Bandeira de Alberta, consegui no Canada Day. Enquanto o Caio fala de Alberta, eu vou ficar fazendo isso, não, brincadeira. Daí, olha só, nesse vídeo, o Rafael, ele colocou o seguinte comentário. Com todo respeito, mas falar do Plano Canadá nesse momento é utópico. O governo do Canadá está restringindo e muitos programas de imigração. Antes da gente responder esse comentário, e a gente vai responder aqui, mas o Romário Zanchi
ele respondeu, o Rafael, ele falou assim, não só o governo canadense, meu amigo. Aqui na Austrália a situação está igual ou pior. Muitas renovações de visto negadas, muita gente saindo. O detalhe é que todas essas pessoas têm algo em comum. Muito tempo no país alternando entre cursos, sem nenhuma qualidade. Curso porcaria. E não tem inglês para fazer um IELTS. Não tem inglês. Ou seja, esse tipo de pessoa que vem somente para sugar o país... Barbear o país, né? E não evoluem e buscam se desenvolver, vão perder cada vez mais espaço. É engraçado que o Romário falou aquilo que a gente vem falando nesses últimos... Golaço do Romário, hein, cara? Golaço do Romário. A gente vem falando isso. Quem vai ser mais prejudicado com essas alterações são as pessoas que tentaram os atalhos. Entendeu? O mais facinho. E outra, pro Rafael falar que o plano Canadá ainda é utópico e tá restringindo muito... Rafael, provavelmente você não entende a fundo a respeito de imigração para o Canadá e plano Canadá. Talvez você esteja muito... vendo headline, vendo clickbait. Você está rodando o seu plano Canadá só com headline e stories de Instagram, entendeu? Porque... E outra, é tudo uma questão de perspectiva. Quando a gente veio pro Canadá... Era muito mais difícil do que hoje. Era muito mais difícil do que hoje. E não tinha esse chororô, né, na época, né? Não tinha nada desse chororô. Quando a gente veio pro Canadá, era muito mais complicado. Quando a gente veio pro Canadá, não existia PGWP. Você não podia trabalhar depois que você fazia o college. Você não podia trabalhar enquanto você... Eu fiz faculdade e não podia trabalhar aqui. Você não podia trabalhar enquanto fazia faculdade e depois você também não ganhava nada. Você tinha que resolver o seu plano no Canadá, sabe? Realmente. No job offer. Na raça. Numa oferta de trabalho. O Caio foi na raça. Ele pegou um college de 1 ano e nesse 1 ano ele falou assim: eu preciso conseguir uma oferta de trabalho qualificada em British Columbia. Então, o Caio daquela época, olhando as regras de hoje, eu ia jantar esse plano Canadá de hoje em dia. E como tem gente reclamando hoje em dia. Nossa, né? Seria tranquilo. Pra mim, com as regras que eu imigrei, e muita gente migrou na época também. A pessoa olha para as regras de hoje, mesmo com essas alterações, as pessoas dão risada. Você quer um outro exemplo, Caio? Eu já estava no Canadá, eu já tinha estudado quase 1 ano de inglês aqui. O Caio conseguiu umas bolsas no college que ele trabalhava. Eu pagava baratinho, né, cara? Quase 1 ano de inglês. Fiz college de business, não terminei o college porque o college fechou esses college de porcaria privado, porque eu não tinha dinheiro, né? O barato sempre sai caro, né, cara? É por isso que o governo tá indo atrás desses college aí, porque o barato sempre sai caro, não é uma boa. Eu não consegui 1 ponto por estar no Canadá estudando inglês e fazendo faculdade. Eu tive que aplicar através do sistema federal antigo, conseguir a pontuação lá no consulado de São Paulo, que antes era totalmente diferente, né? Então, assim, eu competi com pessoas que nunca tinham vindo pro Canadá. Era outro absurdo, Era um absurdo. Você não ganhava nada, eu não tinha permissão para trabalhar no Canadá, isso é por volta de 2007, 2008, né? Quando eu mandei o meu pedido de imigração foi no começo de 2007. Demorou 2 anos e meio, 3 anos, até por culpa minha, porque eu não estava conseguindo a nota no IELTS, porque na época eles pediam o IELTS depois. Sim, Então eu mandei o IELTS era 5, não dava pontuação, eles mandaram uma carta dizendo, nossa, se você não mandar um IELTS melhor, olha como que era a imigração. Eu tenho até hoje essa carta. Se você não mandar um IELTS, uma nota de inglês maior, a gente pode negar o seu visto. E eu estudando que nem um maluco, por 3 meses consegui 7. Eu me inscrevi em 4 testes do IELTS seguidos. Eu comprei, gastei $1.000. Comprei uma inscrição, 2, 3, 4, 5. Eu fui em todos. O pessoal sempre... Porque você tinha que marcar com uma boa antecedência. Boa antecedência. Né? Toda vez que a tiazinha do IELTS lá chegava, pô, o cara tá aqui de novo. Então, olha só a dificuldade que foi a gente migrar. E hoje em dia, olha a barbada que tem. Você pode fazer um college aqui. A gente não tá dizendo que é fácil. A gente tá dizendo que existe hoje um caminho de você poder fazer um college, poder estudar e trabalhar. E olha esses programas que nem do Atlântico. Na nossa época não tinha essa barbada do programa do Atlântico também. Eu entendo. Se você é aquele perfil que você foi pego, você tá bem no meio do plano Canadá. Sim. Vamos supor, você tá para aplicar para um visto, ou você, sabe, de repente, sabe, alguma dessas alterações, elas te pegou de surpresa e atrapalhou o seu plano Canadá porque você está para executar. Sabe, você já tá executando. Eu até entendo essas pessoas, aí que tá. Essas pessoas têm total suporte nosso na área VIP, entendeu? A gente dá total suporte. Agora quem tá fazendo sozinho rodou. Agora, se você é aquela pessoa que você vem acompanhando o Plano Canadá, você nunca toma nenhuma atitude, você viu todos esses anos essa facilidade, e agora você vem e fala assim, não sei o que, tá super difícil, tal.
Eu acho que também não executado sabe o que antes. esse pessoal que está reclamando hoje em dia é o pessoal que também não imigraria se tivesse facílimo. Provavelmente. Também não imigraria. Tá conseguindo. É. É uma desculpa para você não sair do Brasil. É. Porque o Plano Brasil, o custo Brasil está cada vez mais caro. A gente é o canal mais assistido, a gente recebe muita mensagem do pessoal no nosso direct e também nos comentários aqui do podcast, dos nossos vídeos. E o que a gente está vendo é uma total complicação dessa questão de salário, inflação, custo de vida no Brasil, quanto que custa para eu colocar o meu filho numa escola no Brasil, quanto custa seguro de saúde privado no Brasil. Essa equalização no Brasil está caindo. Vocês podem comentar abaixo. Na última Masterclass a gente fez uma conta com as pessoas. Durante a Masterclass a gente fez, quanto você gasta com seguro saúde e escola para suas crianças? X. Isso aqui no final do ano vai dar o quê? 70 mil, 72 mil. Em 10 anos, você tem 2 filhos no Brasil, um casal que precisa pagar o seguro saúde e escola para as crianças, vai dar em 10 anos 720 mil, quase R$1 milhão. E tem gente que ainda fica falando, não, eu vim pro Canadá, eu vim na melhor fase e hoje em dia tá um pouco mais difícil, ou tá difícil, eu não recomendo você vir. Fica aí no Brasil. Isso daí, essa é a melhor dica, cara. O Plano Canadá, ele tá muito acessível. Quando você observa o que tá... Porque uma coisa são headlines, uma coisa são stories, outra coisa, pessoas extremamente negativas. O pós-pandemia deixou as pessoas muito negativas a respeito de tudo, não só do Plano Canadá. Quando você olha o Plano Canadá de forma prática, em termos de número de imigração, programas de imigração, volume de cota de imigração. Os volumes das cotas. Mesmo reduzindo agora em novembro, que eu acho que eles vão reduzir, mesmo reduzindo ainda vai ser muito mais alto do que 5, 6, 7 anos atrás. Você ainda tem programas de imigração extremamente flexíveis, como o Atlântico, como Saskatchewan, o interior do Canadá. Você tem programas flexíveis, como a gente... aqui em Alberta, o interior de Alberta, basta ver o que está acontecendo. A gente tem muito contato com a realidade do Plano Canadá, porque a gente faz mentorias quinzenais, a gente conversa com as pessoas, a gente produz conteúdo, a gente já faz isso há 20 anos. Então, a gente consegue ver realmente na prática o que está acontecendo. Você tem uma certa quantidade de pessoas que podem estar desistindo do Plano Canadá, mas uma boa parte dessas pessoas, como você mesmo disse, elas nem executariam o Plano Canadá mesmo que as regras estivessem fáceis. Ou estão liberando a vaga para quem está sério. Ou você está liberando a vaga porque... Em termos de oportunidade, o Canadá ainda, em termos de imigração, é o país que está mais aberto à imigração. A gente já fez comparativo aqui meses atrás de imigração com a Austrália, Nova Zelândia e tudo. O Canadá ainda é o que está mais aberto. Sabe qual que foi a melhor fase do pessoal? O pessoal das antigas aqui do Plano Canadá. Sabe qual que foi a fase mais fácil para imigrar para o Canadá? Foi na crise econômica mundial de 2008 a 2009. 2007, 2008, 2009. Sabe por quê? Um monte de gente desistiu. Na época a gente tinha agência de intercâmbio, né? Um monte de gente começou a desistir. Quem veio, chegou no Canadá, foi, aqueles caras chatos que desistiram não estão aqui, né? Então, tudo tem os dois lados, né? E assim, Caio, vamos ser justos. A gente é o maior crítico, quem segue o nosso trabalho sabe, a gente é o maior crítico às políticas migratórias do Canadá nos últimos anos. Todos os erros que o governo cometeu, a gente apontou aqui no podcast. Mas o que eles estão fazendo agora é o que eles já deveriam ter feito já 2, 3 anos atrás. Porque quanto mais cedo você corrige um negócio, menos a mudança precisa ser drástica. Se você vai varrendo a sujeira para debaixo do tapete e fala assim, agora eu preciso resolver, preciso acabar com os casos de fraude, porque é isso que está por trás. Preciso acabar com os casos de fraude. Essas faculdades, colleges no Canadá de esquina, que estão colocando gente aqui pagando uma mixaria, a pessoa nem vai para o college, consegue visto de trabalho... Frauda documento. Frauda documento de comprovação de idioma, e aí você, que é a grandíssima maior parte das pessoas do Brasil, né? Do imigrante brasileiro. O imigrante brasileiro é um dos melhores imigrantes, porque ele vem, você pode ver, escolhe uma faculdade boa. O imigrante brasileiro é bem instruído, fez faculdade já no Brasil, muitos já fizeram pós-graduação. O brasileiro chega aqui, a grande maioria segue as regras do jogo. Se adapta bem. Se adapta bem, o brasileiro ele é de fácil adaptação no Canadá e no Brasil. E você foi prejudicado por isso, porque teve esses casos de fraude. Então, assim, vamos ser justos, Caio. O que o governo está fazendo, ele fez atrasado, mas é muito importante essa correção para evitar casos de fraude. Essas alterações já iam acontecer independente ou não. O governo correu agora porque a gente está chegando numa eleição.
E eles vão perder a eleição. E eles vão perder a eleição. Não adianta nem fazer isso. Exatamente. Mas sabe o que é bom, cara? Quando entrar um novo governo, as mudanças vão ser... Você vai ter menos mudanças. Vai ser ter menos... Porque eles já estão fazendo as mudanças que o próximo governo faria. Exatamente. Então, o que a gente estaria falando aqui no podcast em janeiro de 2025 e em janeiro de 2026, a gente já condensou nesse podcast aqui. Então, bom, a gente abordou também bastante essa questão da mentoria, tá tudo lá, tudo gravado, pessoal orientado. Vamos fechar com a polêmica, Vamos. Caio? Pessoal, a gente colocou um vídeo, o título é Aqui no Canadá é muito melhor, poder de compra 4 vezes maior. Toda vez que a gente faz esse tipo de conteúdo, tem um pessoal que fica bravo. Ou é um pessoal que no Brasil que desistiu do Plano Canadá e fala, putz, que pariu, né? O poder de compra no Canadá é 4 vezes maior e eu não vou pro Canadá. Ou é um pessoal que está aqui no Canadá, brasileiro, que já imigrou, que é uma minoria, que está de braço cruzado, assim, fazendo nada. Achou que imigrou, acabou minha vida. Sabe? Fiz tudo na minha vida, eu imigrei pro Canadá, acabou. Agora eu vou ficar aqui, ó. Canadá, me dá tudo aí, porque eu já imigrei. Me dá todos os direitos aí. Você me prometeu XYZ. Né? Então... Agora, a gente teve um post na área VIP de uma das nossas clientes mais queridas que já inspirou muitos assinantes da área VIP. Ela já foi tema de um vídeo nosso em 2020. Que aí a gente pode até falar, a Gabi, né? Ela fez o post. A história da Gabi é uma história maravilhosa. Ela emigrou para o Canadá, ela foi trabalhar numa loja de sapato, que inclusive eram os sapatos que eu usava, os tênis que eu usava em Vancouver. Agora fechou todas as lojas, eu não posso mais comprar, que é a Diox. Excelente marca, mas é italiana, né? Sim. Só que fechou. A Gabi, ela era gerente, ela conseguiu uma job offer de gerente nessa loja. A gente gravou o vídeo, eu não lembro agora o título do vídeo, cara. A gente gravou perto do aeroporto de Vancouver, a gente estava dirigindo por lá. E ela conseguiu imigrar. A filha dela já tá fazendo enfermagem. Enfermagem aqui em Calgary, né? Enfermagem em Calgary. Ela mora em Vancouver. Tá? Ela mora em Vancouver, né? Então, assim, o caso da Gabi inspirou. A gente gosta muito dos posts da Gabi, ela já ajudou muito na comunidade. Sim. Só que ela fez uma pergunta pra gente, a gente vai responder a pergunta. Só uma curiosidade, Gabi, eu não sei se você vai estar assistindo esse vídeo. Quando a gente foi, na mesma época, a gente estava em West Vancouver pra gravar um vídeo pro YouTube. E daí a gente passou na Geox. A gente falou assim, vamos passar lá na Geox, vamos ver se a Gabi tá lá. A gente passou lá, Só você que não tava lá. Não, mas aqui ela trabalhava na outra Geox. Ah, tá. Esse foi o nosso erro. Depois eu fui... depois que você descobriu que... A Gabi trabalhava no sul de Vancouver. Se eu não me engano, né, Gabi? Você pode... A gente queria... foi lá pra dar um oi pra dar um oi pra você. Então, assim, a Gabi, a gente colocou um vídeo que a gente falou que salário médio em Alberta pode bater em $76 mil por ano, $76 mil por ano. E a Gabi, ela perguntou isso, mas de onde vocês tiraram esses dados? Porque não é a realidade que eu vejo aqui trabalhando em Vancouver. E assim, a Gabi, ela falou numa boa, a Gabi, ela conhece, né? Segue o nosso trabalho já há muito tempo, a gente gosta dela. Mas assim, eu acho que é uma pergunta interessante, porque se você, depende do que você faz. Se você chegou no Canadá e você tem o seu círculo de amigos, você né, tem um emprego, você pega aquilo como padrão, né? É isso. As pessoas que eu conheço é isso, as pessoas que eu conheço aquilo, tal, não sei o quê, e eu vejo que as pessoas ao meu redor... Não tá ganhando 70 mil Não tá ganhando 70 mil. Por ano. Acho que é normal você fazer o assumption, você fazer essa conclusão inicial. Entendeu? Mas a gente nunca pode esquecer de que, sim, tem uma grande quantidade de pessoas ganhando muito bem. Né? A gente está num país que, queira ou não, desculpa os haters do Plano Canadá, mas a gente está num país que tem muita riqueza. Tem muita gente com muito dinheiro aqui. E um pouco que você sai e você começa... Da sua bolha social. E assim, não tô falando, né, no caso da Gabi, eu não sei, entendeu? Só tô falando assim, em termos geral. Você começa a conversar com outras pessoas, você entra numa outra bolha, num outro círculo de amigos, você começa a notar que realmente... Tem gente mandando bem, Tem gente mandando muito bem, sabe? Por exemplo, eu tenho um círculo de amigos aqui que eu não foi nem... crédito meu, mas devido às minhas filhas, o network que elas têm, que você acaba conhecendo os pais, você vai isso, você faz aquilo, você conhece um outro, você vai na
na festa de aniversário, você conhece o pai, daí vem o Halloween, vamos fazer junto, vamos. Daí você fica amigo do pai, dos pais, você vai conversando junto, levando as crianças. E daí eu comecei a observar que a renda desse pessoal era absurda. Pô, a Hannah tem uma amiga que eles viajam lá pro Havaí, vão tudo pessoa 3 vezes por ano. Eles têm... Tem filho? Tem filho? Tem 2 filhas. É. Mas filha ou filho? Filhas. Porque a Hannah podia casar, né? Como se eles tivessem ou não um filho. Ela Sabe, podia casar com ele. Sabe, ele trabalha também, trabalha na indústria do petróleo também. Tem um outro que tem construção, ele tem uma empresa de construção. Cara, assim, sabe? Você fala, é muito dinheiro rodando. Sabe, você conhece pessoas que você fala assim, realmente, agora eu sei de onde que vem esse pessoal que tem muita grana. Da onde vem a média de salário aqui em Alberta. E sabe o que é interessante? É que, em muitos casos, a pessoa não necessariamente tem aquele emprego que as pessoas acham que tem dinheiro. Sabe? Fala assim, nossa, aquele cara deve ser um advogado, aquele cara deve ser um médico. Não, sinceramente, eu acho que eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum advogado. Não conheço nenhum médico. Conheço uma enfermeira, que é a esposa desse que tem a empresa de construção. Ganha bem, né? Ganha super bem. Ela é enfermeira, ele tem uma empresa de construção. A filha da Gabi vai ganhar bem. Com o vai passar ganhar dos bem. anos, Gabi, a sua filha vai ter uma excelente profissão. Então, às vezes, você tem que sair um pouco e tentar observar, sabe? Às vezes a gente tá dirigindo por bairros aqui em Calgary, é bairro que só tem mansão, né? Você fala assim... O que não falta é gente E não é rica, bairro né? pequeno, sabe? Não é bairro pequeno. São bairros, assim, enormes. O número de pessoas ricas aqui em Calgary é imenso. É muito grande. Eu acho que a maior concentração de milionários no Canadá é aqui. Entendeu? Então, bom, você tem essa observação de que, sim, você tem que ver que... tem um outro lado, sim. Tem Caio, posso dar mais 2 exemplos para contribuir com os seus exemplos? Sim. O meu filho tem 2 amigos que os pais são ricos. O meu filho falou, eles já são ricos. Um tem uma empresa de seguro, montou uma empresa de seguro com a esposa e com a cunhada. Ele agora está comprando um terreno, já comprou o terreno, vai começar a construir uma mansão em Rockville Country, que é o lugar mais caro. O Leonardo DiCaprio, quando gravou aquele filme em Alberta, ficou numa mansão. Digita Leonardo DiCaprio Mansion Alberta, Calgary, vocês vão ver essa mansão. Ele está comprando nesse bairro, eles vão construir lá empresa de seguros. E o meu filho tem um outro também amigo que o pai ficou rico com empresa de lavagem de carpete. Olha só, lavagem de carpete. É isso que eu ia comentar. Tá? Obrigado, eu tinha esquecido. Eu tinha perdido a minha linha de raciocínio, mas o que eu ia comentar é isso. Quando eu tava falando de médico, advogado. Tem muita gente que às vezes está em profissão que você fala que nem, lavagem de carpete. Quem pensa nisso? Conheço um outro cara que trabalha nessa parte de remoção de neve residencial. 100 mil dá pra fazer removendo neve. Fácil, entendeu? Por ano. Sabe, então você vê que... porque no Brasil você tem uma limitação até em termos de profissional, tudo. Você consegue meio que traçar o perfil da pessoa, né? Que é rico, não sei o quê, ou é empresário, ou é manager de empresa ou de banco. Aqui, às vezes, você vê pessoas... Que empreendedorismo. Que você acreditaria que... Não, essa pessoa não faz dinheiro. Não, o cara faz muito dinheiro. Sabe? Porque aqui tem o espírito empreendedor. Aqui o mais normal, você vê uma pessoa com dinheiro, geralmente é a pessoa empreendedora. Não é profissão, não. Você vê aqui onde a gente mora no bairro, né? A variedade de profissionais que você tem aqui, né? Eu mesmo, eu quero que meu filho seja profissão técnica. Sim. Profissão técnica ganha mais que muito a graduação. Hoje em dia não vale a pena ficar fazendo faculdade de graduação, não. Não. Se não é medicina, engenharia, uma faculdade top, é jogar dinheiro fora. Aqui no Canadá, você vai para um trade, você vai para um curso técnico, você vai ter um salário altíssimo. Com o passar dos anos, dá para fazer 100 mil por ano tranquilamente. Sim. É só ter a cabeça no lugar, ter uma influência boa, seguir outros profissionais técnicos de sucesso e que você... Eu sempre falo isso pro meu filho, parece que eu tô falando com meu filho agora. Né? E tem também aquela coisa da pessoa que chega no Canadá. Tem muita gente que executa o Plano Canadá já com uma idade mais avançada. 40 anos, ou a pessoa começa com 30 e poucos anos, quase 40, daí você imigra, sabe? Você faz isso. Aí quando você tá no Plano Canadá, você tá mais tranquilo, você tá nos seus 45 anos. E muita gente nessa faixa etária, a pessoa ela para de... Vamos dizer, ela acaba se acomodando, né?
Porque eu nunca vou esquecer Flávio, do seu Flávio, amigo? a frase do Flávio, né? Que uma vez, isso já faz uns anos já. A gente tava falando negócio de idade, profissão, não sei o que e tal. E ele falou assim, sabe qual que é o problema? Ele falou assim, no passado, a pessoa tava com 45 anos, você já tá colocando meio que na banguela, porque você vai se aposentar daqui a pouco, ou você tá numa... naquela época, um emprego, uma economia muito menos dinâmica, então você sabe que você está naquela empresa, você ficar mais 10 anos na empresa, fechou. Você Acabou. sabe que é isso que vai acontecer, entendeu? Hoje em dia a gente está muito mais dinâmico. E o Flávio falou assim, hoje em dia, 45 anos, o cara se toca, quando ele acorda 45 de anos de idade, ele fala, putz, Eu tô na metade. Eu tô na metade da minha vida ainda. Não dá pra quase. nadar pra voltar e tem que nadar até o final. Eu tô muito longe o que eu preciso fazer, então, pra frente? Tem muita gente que se encontra num momento desse. E... Você vê na área VIP, a quantidade de investimento, de trabalho que a gente colocou nos últimos 2 anos, né? Se a gente não tivesse estudado a quantidade que a gente estudou, participado de grupos que a gente participou, realmente ter batalhado, ter feito todos esses investimentos... Ter humildade de aprender o que você não sabe. Quantas... Entre eu e o Guilherme, a gente é brutal nesse aspecto. A gente chega pra gente e fala assim, cara... A gente precisa estudar mais. A gente precisa estudar mais. A gente, é isso, sabe? Será que é isso? A gente começa a analisar as coisas. E a gente é brutal com a gente. Sem medir palavras. Sem ficar passando a mão na cabeça. A gente tem isso entre a gente. E então, se a gente não tivesse feito nesses últimos 10 anos, tudo aquilo que a gente estudou, o grupo que a gente participou, sabe? A gente vai atrás, investe, sabe? Arrisca. Porque, quer queira ou não importa se você tem o seu próprio negócio, se você tem, você trabalha com uma empresa, faz parte você se arriscar, você sabe ser um pouco mais ousado, às vezes você tira o pé, às vezes você acelera. Às vezes você inova sem saber. Às vezes você inova, ou você acredita, né, que essa inovação lá na frente, depois de 2 anos, vai, sabe, contar. O que o Guilherme faz hoje em dia é o impacto que vai ter na nossa empresa daqui a 1 ano, 2 anos. A gente está trabalhando hoje em dia. Não, pessoal da área VIP, veja quem está mais tempo na área VIP. Veja os serviços que a gente tem hoje, em 2024, e que a gente não tinha em 2022. Hoje a área VIP é o serviço mais completo de imigração pelo Canadá. Você quer estudar no Canadá, independente do seu curso, independente da faculdade, a gente tem um serviço dentro da área VIP, está incluso na área VIP. Orientação, toda a parte de imigração. Eu quero fazer um visto, eu quero fazer uma análise de perfil, eu quero checagem de documento, eu quero fazer pedido de imigração, está dentro da área VIP. Você tem uma consultora da área VIP, que ela participa não só da comunidade da área VIP, tirando dúvidas pontuais, ela participa da mentoria e se você precisar contratar para serviços pontuais, você pode pagar parte e ainda contratar ela. Tudo isso foi adicionado aí esse ano dentro da área VIP. Isso sem falar também nessa parte de mentoria que a gente entrou esse ano. E para mim foi uma das coisas que mais dá prazer esse contato próximo com os assinantes da área VIP. Porque de lá você tira o termômetro do mercado. Então ao mesmo tempo que a gente vê fora da área VIP, comentários às vezes no nosso canal, principalmente no Instagram, porque o Instagram atualmente é um esgoto da rede social, né? Não é a curva do rio, o Instagram? É a curva do pessoal, rio. Instagram virou curva de rio, né? Então você vê o pessoal comentando no Instagram, aí você participa da mentoria, você vê lá 30, 40, 50 pessoas totalmente focadas. É um contraste, né? A bala já tá no negócio para emigrar para o Canadá e as estatísticas a gente vai ver no ano que vem. Eu acho que esse ano vai estar entre os 3 anos... Vamos fazer uma aposta? 2024 vai estar entre os 3 anos que mais brasileiro veio aqui para o Canadá. Junto com o ano anterior e o ano anterior. Pós-pandemia. Então assim, a gente joga o desafio... No caso da Gabi, a gente acompanhou... Gabi, eu dei uma olhada nos seus posts anteriores, né? Até para fazer um recap, né? Eu já sabia. A Gabi, ela tinha se tornado consultora de imigração. Aí ela conseguiu um emprego federal. Pelo jeito um emprego bom. E daí, Gabi, provavelmente você sabe onde que eu vou com esse comentário. O emprego federal, ele vai te dar bons benefícios, ele vai te dar uma estabilidade, ele vai te dar um bom salário. Inicialmente você fala assim, é um bom salário. Só que, em termos de crescimento, você não tem como comparar com o setor privado. Entendeu? Então o problema de quem está num emprego federal é que você tem medo de perder os benefícios. E quando eu falo benefícios, os próprios benefícios, um salário bom, uma estabilidade, isso aqui. Então você tem medo para dar um salto para algo mais.
Entendeu? Então, às vezes, eu não sei se você tá meio frustrada com isso ou não, mas às vezes uma parte da frustração é isso. E às vezes pode partir de você, porque você é uma pessoa que fez tanto nos últimos... Você fez tanta coisa nos últimos... Mais do que a 7, média 8, dos canadenses. Mais do sabe? que a média dos canadenses, mais do que a média dos brasileiros que migram pra cá. Você fez tanto que às vezes você se sente, às vezes, com uma algema. E com uma algema, fala assim, cara... Pô, eu fiz tanto, eu sou tão boa e eu deveria estar ganhando mais. E agora minha filha tá estudando lá em Alberta, eu não sei o que, eu preciso garantir esse emprego pra pagar, né? Então... A gente entende. É uma situação que, sabe, é complicada. A gente vê, né, bastante gente, ainda mais, acho que nessa nossa idade, tudo, com esse tipo de problema. Se você tem um emprego bom, você pensa muito bem antes de dar um passo fora e arriscar alguma coisa. E, ó, Gabi, ó, sem querer ser chato, Gabi, mas ó, o link do próprio governo aqui de Alberta, ó, a gente vai reafirmar de novo os salários que a gente comentou no vídeo. A gente vai colocar o link na descrição. Salário médio no Canadá é quase 70 mil, 69 mil, salário médio. Agora, você vai para profissões que tem muito brasileiro, que tem muito imigrante, exemplo, logística e transporte, é 75 mil dólares por ano aqui em Alberta, dados do governo de Alberta. Construção, 83 mil é o salário médio. A gente está falando que é o mínimo, nem o máximo, é o médio. 83 mil. Finanças e seguro, que é a empresa do amigo do meu filho, Felipe, né? 88 mil dólares por ano. Cargos de gerência, 109 mil. Setor de mineração, gás e... Assistam um vídeo. Pessoal, assistam um vídeo antes desse podcast. Olha a bandeirinha aqui de Alberta. Dê uma olhada. A gente colocou um link do que está prestes a acontecer aqui em Alberta nos próximos anos. Prestes a acontecer nos próximos anos, é engraçado. Setor de mineração, gás e petróleo, 139 mil dólares por ano. Aí tem a turma dos fiscais do Plano Canadá, porque agora o Plano Canadá tem fiscal. Você está lá falando Plano Canadá, o fiscal chega, ele bate na porta. E tem fiscal do Plano Canadá que fala assim, mas vocês têm que falar do desconto do imposto de renda. Vocês estão manipulando a informação, vocês estão falando de 139 mil, mas na verdade é 80 mil, porque tem o desconto no imposto de renda anual. Só que aí vai o seguinte negócio, que é o que a gente já até comentou no post lá da área VIP. Quando alguém te pergunta, você que está aqui trabalhando no Canadá, quando alguém pergunta quanto que você ganha por ano, você fala bruto ou você fala líquido? Quando você está procurando por emprego, a vaga de emprego, eles falam bruto ou líquido? Bruto. Quando você vê relatórios do governo canadense, é bruto ou líquido? Bruto. Quando você vê reportagens a respeito de salários, tudo pode ser em qualquer meio de comunicação, Global News, CTV, qualquer coisa. Artigos na internet, é sempre bruto. Bruto. Artigos de LinkedIn, rede social, em sites de emprego, é bruto? Vídeo dos irmãos Prezia, sempre bruto. Bruto. Isso daí é padrão em comunicação, porque o imposto ele pode variar da configuração familiar. Da configuração familiar, depende da sua esposa, depende da província que você está. Pode variar. A gente, por exemplo, paga muito menos imposto depois que a gente mudou para Alberta. A quantidade de imposto, menos imposto que a gente paga aqui é absurdo de quando a gente morava em British Columbia. E daí, os justiceiros do Plano Canadá, eles falam assim, não, mas você tem que falar o quanto que paga de imposto. Você consegue, uma calculadora no Google, você consegue tranquilamente calcular quanto de imposto que você paga. Tem gente que fala assim, um pouco mais, o imposto de renda, sobre renda no Canadá é um pouco maior do que às vezes no Brasil. No Brasil, o salário é uma porcaria. A renda do Brasil é uma porcaria. E outra, esse que é o problema das pessoas que ficam, os justiceiros do Plano Canadá, que ficam desencorajando brasileiros de vir para cá. Porque essa é a verdade. Porque a pessoa, ela só pega aquilo que interessa para formar o argumento dela. Ela faz um recorte. Porque, tudo bem, imposto você paga em todos os países, praticamente você vai pagar imposto primeiro, né? Primeiro de tudo. Então não é novidade nenhuma, né? Não é algo que a gente está escondendo, né? Nossa, eu não sabia que no Canadá você paga imposto. Eu não sabia que no Canadá paga imposto. Mas bom, só que a pessoa tá falando isso com o brasileiro. Só que no Brasil, o imposto, ele é muito mais alto. E tá embutido em tudo. Então, um carro que no Canadá você paga 50 mil, no Brasil você paga 300 mil. Um iPhone que aqui você paga 1.500, no Brasil você paga 10 mil. Um videogame que aqui a gente pagou $500, que a gente trouxe na Masterclass, 5. No Brasil você paga 5 mil.
Tudo no Brasil é muito mais caro em termos de imposto. Nem se compara, não tem nem como você colocar lado a lado. Vê o quanto que as pessoas não estão gastando com seguro-saúde no Brasil. Vê quanto que elas não estão gastando com escola para as crianças no Brasil. Ó, toda essa historinha que a gente contou, né, dos amiguinhos da Hannah, da Emily, do Felipe, eles estudam em escola pública aqui. Escola católica é gratuito aqui em Alberta. A gente não paga nada para os nossos filhos estudarem em escola e ter colegas com filhos com pais bem-sucedidos aqui no Canadá. Agora, você tá aqui no Canadá, vamos supor, você tem falar um carro que o pessoal tá acostumado. Você tem uma RAV4 aqui no Canadá. Esse cara que fica falando, vocês deviam falar isso? Vamos supor, tem uma RAV4. Aqui, uma Toyota, né? Da Toyota. Da Toyota. Pagou 40, 50 mil aqui. No Brasil, quanto que vai sair um financiamento de uma RAV4 que no Brasil tá custando 350 mil? Quanto você não vai pagar por mês? Quanto que isso não vai cair na sua conta? O seu pagamento da RAV4, escola das crianças, seguro-saúde. Só isso daria aproximadamente uns 10 mil reais no mês, 3 itens. Hoje em dia, comida no Brasil é muito mais caro do que comida no Canadá. O azeite no Brasil tá caro. Ontem eu fui lá, comprei uma peça de carne desse tamanho no Costco. Mas eu vou comer também, cara? Não. Eu achei que você ia fazer um 21 almoço pra mim. 21 quilos, era, sabe, assim, que você fala... Então, é complicado você discutir, às vezes, conversar com pessoas que a pessoa ela pega um ponto e expande aquilo de uma forma desproporcional e até injusta como o brasileiro. Yeah. Que o brasileiro tá passando por uma dificuldade absurda em termos de custo de vida. E só vai piorar. Porque só vai piorar. A economia do Brasil vai crescer menos de 2% nos próximos anos. Pelo menos é a previsão que eu vi, né? E olha a dívida aumentando, dívida pública aumentando no Brasil e olha a inflação aumentando no Brasil. Aqui tá tudo equilibrado. Aqui já teve... Aqui, eu acho que, se não me engano, já foram 3 cortes na taxa de juros e vai ter mais 2 cortes na taxa de juros. A gente vai fechar 2024 com 4 ou 5 cortes na taxa de juros daqui. Agora... A gente vai chegar a 3 ponto pouco por cento por ano. Agora, tem muito... Não muito. É a minoria barulhenta, na verdade. Que fala assim, não, mas o Canadá tá mais caro, não sei o que e tal. Hoje, aqui em Calgary... A gente mora até num lugar maior do que morar em Vancouver. Hoje, aqui em Calgary, a gente gasta menos do que a gente gastava em Vancouver 5 anos atrás. Tem isso também, que a Gabi ela mora em Vancouver, né? Ela mora no lugar mais caro do Canadá. Em Calgary hoje, a gente gasta menos do que a gente gastava em Vancouver pré-pandemia. Entendeu? Quando começou a pandemia... Mesmo com aumento. 2 semanas depois que começou a pandemia, o Guilherme sentou, conversou e falou assim, cara, vamos sair daqui. Porque a economia vai explodir, vamos sair daqui o quanto antes. E tem gente que acha que a gente não gosta de Vancouver. É o contrário disso. É a minha cidade favorita no Canadá. Só que a gente tomou uma decisão que precisava ser tomada no período de pandemia. Aqui você paga menos imposto, casa mais barato, carro mais barato, porque você paga menos imposto. Você coloca 5% só de imposto sobre carro. Tudo que você compra aqui é mais barato. Combustível aqui, eu paguei ontem, fui no Costco, enchi o tanque, R$1,39. Então, a gente gasta menos hoje em dia aqui. Mas por que a gente está nessa posição hoje em dia? Porque a gente teve proatividade, a gente teve coragem. A gente teve coragem de mudar as 3 famílias. Não foi fácil. Você acha que foi fácil mudar 3 famílias, nossos pais? A gente teve que trazer os nossos pais. Foi uma logística para trazer os nossos pais. Tirar eles de um apartamentinho que eles adoravam em Vancouver, com uma vista bonita, perto do mar. E você fazer essa mudança pra cá foi bem trabalhoso, né? É que a gente não fica comentando aqui no canal. Não, né? A gente sempre vê as coisas, tem que ver as coisas de forma positiva, de forma sair pra frente, ver os benefícios de tudo que a gente teve. O futuro é muito bom pra quem trabalhar no Plano Canadá. Vai ser muito bom pra você que tá realmente disposto a executar o Plano Canadá. Confia no nosso trabalho, o futuro é muito bom. Agora, para você que fica só em rede social, arrumando desculpa para desistir de tudo da vida, inclusive pelo Canadá, e o futuro vai ser dark. E eu não estou desejando mal para ninguém. Não. Isso daí é uma projeção simplesmente assim matemática. O mundo está muito dinâmico hoje em dia. O mundo está muito dinâmico para você. Você não tem mais chance para acomodar. E eu falo isso pela gente também. Não tem mais chance para acomodar. Tudo muda, Quando né? começou a pandemia, o que aconteceu? Praticamente todo mundo desse mercado desapareceu. Mercado de imigração, Mercado né, de imigração, isso todo mundo desapareceu.
Só ficou a gente. Eu, Guilherme, Gravando gravando vídeo, nas ruas desertas de ajudando o Vancouver. assinante da área VIP a mudar de área profissional, porque tinha restaurante fechando, hotel fechando. É, a gente foi o único que ficou de pé durante a pandemia, ajudando as pessoas e passando informação e, na medida do possível, prevendo aquilo que ia acontecer. Os valentões, caga a regra do Plano Canadá, sumiram durante essa Sumiu época. sumiu tudo. Entendeu? Então, assim... E de novo agora a gente tá vendo isso, né? de novo, mais uma vez, a gente tá vendo isso acontecer. Então é Então, isso. assim, eu acho que, Gabi, assim, o que eu tinha pra falar é mais isso. Às vezes é mais uma questão, sabe? De você, às vezes, sentar, sabe? Você pensar, você fala assim, cara, o que eu posso fazer? Eu preciso continuar me atualizando, eu preciso continuar estudando. Eu não tô falando que você não tá, Gabi? Eu tô assim, tô só falando em geral, né? Preciso começar a ver o que tem na minha área, o que eu posso fazer, que eu pego essa experiência. Porque a maioria dos tiozão que tá com 45 anos, você olha, o resumê dele é o mesmo de 10 anos. Não tem um skill novo, não tem uma habilidade nova. O Flávio, por exemplo. O Flávio é um deles. Não tem um skill novo, não tem uma habilidade nova. A única coisa que muda é a data da empresa que a pessoa trabalha, sabe? Ou um cargo, uma coisa mínima. Eu posso dar uma dica pra Gabi? Gabi, a minha esposa, ela trabalhava numa empresa pública provincial em Vancouver. E aí, quando eu e o Caio, né, a nossa família, a gente decidiu sair de Vancouver e vir aqui para Alberta, ela falou, pô, mas eu vou perder meu emprego. Sabe o que a minha esposa fez? Ela pediu demissão, ela trabalhava na ICBC, que é o setor de transporte de British Columbia, né? E começou a trabalhar para o governo federal. Por que ela fez isso? O governo federal é federal. Então, ela falou assim, eu vou arriscar, eu vou ganhar menos, vou para um cargo de início no governo federal, porque aí, a hora que eu estiver em Calgary, eu peço transferência, porque na época estava todo mundo trabalhando remotamente, né? E eles, olha o risco que a gente tomou. A gente mudou, agendou a mudança, né? Saímos de Vancouver. E aí ela fez o pedido, a hora que ela estava aqui em Calgary, ela fez o pedido, vocês podem me transferir para o setor de Calgary, né? Porque é governo federal, né? Tem todas as províncias. Ela pode morar até no território do norte, gente. Se você quiser ir para o território do norte, dá para transferir porque é governo federal, né? E foi isso que a gente fez. Então, Gabi, até uma dica. A minha esposa fez isso e é admirável. Olhando para trás, eu falei, pô, foi um movimento ninja que ela fez. E foi um risco, né? Foi um risco grande. Risco. Foi um risco bem grande que ela tomou. Né? É um risco. Mas a gente arriscou bastante a sair de Vancouver porque, poxa, o Caio tem 2 filhas, eu tenho um filho. Eles já tinham amigos, a sua esposa já tinha amiga. A gente rompeu com tudo isso daí. A gente tinha todas as desculpas possíveis. A gente tinha todas as desculpas para nunca sair de Vancouver. E ficar na mesma. A minha esposa chegou aqui, ela continuou trabalhando part-time para uma empresa, porque ainda está mudança tudo. Ela continuou trabalhando aqui, daí ela conseguiu um emprego na Air Canada, trabalhou na Air Canada por 1 ano. Aí ela conseguiu um emprego muito bom na parte de consultoria de imigração, uma empresa grande. E agora ela... E aí durante a Air Canada ela é muito social, não sei o que, fez contatos e tal, conseguiu ir para a parte administrativa mesmo da Air Canada, mas daí ela pegou um leave e agora ela tá voltando, novembro agora ela tá voltando para a Air Canada. E é consultora também pro mercado consultora também. Japonês. Ela trabalha com consultoria de imigração. Então assim, o mercado é dinâmico hoje em dia, você não pode parar. Né? Cara, legal, né? Eu acho que foi bom a gente passar esse assunto a limpo. Todo reclamão do Plano Canadá, a gente não tá... Gabi, a gente tá falando de você, a gente adora você. Você só ajudou a gente na comunidade. A gente tá falando dos reclamões que o Caio comentou anteriormente, falando que é utopia hoje pensar em vir pro Canadá. Todos esses reclamões a gente vai deixar como referência aqui no podcast, esse podcast. Exatamente. Então, é isso, Guilherme. Isso? A gente se vê no vídeo dessa semana. Não perca o vídeo que a gente colocou na quinta-feira a respeito do novo programa de imigração de Alberta. E a gente se vê em breve. Se inscreva na nossa lista, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. E se você chegou até aqui, olha só. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. 1h10 quase de podcast. Você vai comprar o nosso audiobook, que você gosta de ouvir a gente conversar. Exatamente. Então, um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.